Olá, meus amigos, espero que todo mundo esteja bem. E hoje nós trouxemos um assunto para a gente falar sobre como evitar, como prevenir, o que que a gente pode fazer sobre o câncer de intestino, que é um câncer assim até bastante comum que acontece, né? Então, o que que a gente pode fazer para evitar? O quanto mais a gente puder evitar, melhor, né? Porque é bem difícil esse câncer de tratar. Então, a única maneira que a gente não pode evitar, que foge do nosso controle, assim, dos nossos cuidados, é que se a pessoa tiver predisposição genética. O que que significa isso? Você tem um familiar, assim, nosso pai, nossa mãe, algum familiar nosso que desenvolveu esse câncer, tudo, o que que ele pode fazer? Ele pode acompanhar, fazendo exames, ficar acompanhando, cuidando, né? Esse aí foge do controle de fazer aqueles passos que a gente vai combinar agora, né? Então, duas coisas, por exemplo, que a gente não pode, que a gente tem que evitar para evitar o câncer de intestino. A gente já sabe que cada ser humano, cada pessoa tem uma forma de chegar no vaso, chegar e fazer e defecar. Cada um tem. A gente sabe assim que cada um tem uns que vão lá e colocam água no reto para facilitar a saída das fezes, sentam de qualquer jeito, assim, se atiram, assim, fazem uma força danada para que saia, ficam bastante tempo ali sentado, ficam tentando, cada um tem a sua forma de fazer, a gente sabe, cada um faz do jeito que achar que deve. Assim, a gente sabe também que é bem importante que a pessoa sente ali no vaso e leve mais os pés, assim, coloque um banquinho ali, coloque os pés mais altos, assim, para ficar mais reto, para deixar o reto, o nosso intestino, o reto, que é a saída ali, deixar mais livre para deixar sair as fezes, né? A gente sabe que cada um escolhe a forma que, né? Mas assim, tem duas situações que para que a pessoa evite mesmo que não dê problema futuramente. Então, não é recomendado que se a pessoa sentir necessidade de defecar na rua, ela tá na rua andando, ali tá no lugar e não, ela não gosta de fazer ali, ela gosta só de fazer em casa tranquilamente, pá. Aí ela vai e segura, não faz, né? Ou ela tá na rua andando, ela tá em qualquer lugar assim que ela não possa, que ela não tenha formas de fazer, que ela não se sinta tranquila, ela vai segurar. Gente, isso aí não pode virar um hábito, isso não pode, eu não posso fazer isso muito seguido, porque isso aí causa um dano muito grande na nossa vida, no nosso intestino. Porque assim, ó, quanto mais eu for segurando as fezes e vou deixar para fazer em casa, pode ter assim, constipação intestinal, daí eu começo a ficar trancada e não conseguir mais fazer, secar as fezes vão ficando tudo ali perto do reto, da saída. E outra coisa também, elas vão dilatar o reto, elas vão fazer o reto ficar maior, o diâmetro, assim, e eu posso futuramente, o que pode acontecer? Pode acontecer de perder as fezes, de dar hemorroidas, tem uma série de problemas que podem acontecer, então a gente tem que evitar isso. E também, assim, se eu for no banheiro, se eu for defecar, eu não posso fazer um tanto assim. Eu chego ali, faço só na urgência aquele tanto ali, aí depois eu digo, não, eu vou fazer o resto em casa. Não deve, gente. Então, de preferência, daqui a pouco nem faz, né? Porque aquele que tu segurar ali dentro e depois no outro dia acontece a mesma coisa, nos outros dias vai acontecendo e a gente vai segurando um pouquinho, ele vai secando, ele vai ficando ali, ele vai ficando grande assim, vai ficando um acúmulo maiorzinho e que nunca é esvaziado totalmente o intestino, ele vai ficar seco, ele pode, na hora que vai sair assim, abrir, dilatar todo o nosso reto e daí a consequência é bem pior. Então tem que evitar isso, tem que ir e fazer tranquilamente, deixar sair tudo. Outro assunto assim que não é recomendado que a pessoa faça, que ela diga assim, não, eu vou chegar em casa,
e vou sentar lá no vaso, e vou ficar tranquilo lá, a pessoa começa a olhar celular, olhar rede social, ler jornal, fazer qualquer outra coisa, ficar sentado ali, sentado de qualquer jeito assim, e dando uma forçada, ver se sai, ficar bastante tempo ali sentado. Isso aí é extremamente, nossa, não indicado, faz muito mal, porque se a pessoa está sentada ali no vaso, ela vai estar fazendo força, ela vai estar toda toda a musculatura pélvica, ela vai ficar sendo forçada. E isso ali pode formar, o que, que vai acontecer? A pessoa fica sem querer assim, ela vai acabar fazendo força e sentada ali e quer ficar fazendo, e fica ali sentada, vai danificar tanto o reto, a saída ali, que às vezes tem situações que nem cirurgia dá para fazer. Vai abrindo, abre o ânus assim, ele dilata tanto que nem cirurgia dá para fazer. Então imagine, se a pessoa fica sentada, ele já está forçando toda a musculatura pélvica, isso é muito ruim, não deve fazer isso. Tem que sentar ali, fazer, deixar sair o que deu ali e pegar e sair. Depois, a hora que um outro momento que der, assim, que tiver vontade de novo de fazer, tem que ir, não pode ficar esperando, não pode ficar segurando, né? Porque se a gente deixar isso aí por hábito também é muito mal. São essas duas situações aí. Então, o câncer do intestino, ele acontece, na verdade, na parede do intestino, na mucosa. Essa mucosa, o que, que ela vai fazer? É ali onde as nossas células, as células do intestino, elas vão sendo, elas crescem, nascem, morrem, porque todo momento as nossas células morrem e nascem novas, né? Então, o que, que acontece? Ali na parede do intestino, elas vão ficando, tem umas que vivem, que elas não morrem, elas vão fazendo as modificações, as mutações e vão ficando por aí. Aí, daqui a pouco vem outra mutação, outra modificação, essas mesmas células vão fazendo, vão ficando por aí, todas pertinho uma da outra ali, e o que, que vai acontecer? Elas vão se tornando nocivas, elas podem atravessar a parede do intestino e entrarem nos outros órgãos assim, e o que, que vai acontecer? Elas vão ser metástases, elas vão ficar se espalhando, elas caem na corrente sanguínea na corrente linfática e podem espalhar metástase pelo corpo, daí é uma coisa assim, bem ruim, né? Então, o que, que a gente pode fazer? Isso aí a gente chama, essas células que se acumulam assim e vão se juntando umas junto com as outras, são pólipos. A maioria não é cancerígena, a maioria não é, mas assim, pode acontecer de alguns deles serem cancerígenos. Aí eles atravessam a parede do intestino e vão para a corrente sanguínea, daí isso aí não leva bom resultado, né? Então, assim, por que que acontece isso? Acontece isso porque a primeira é o conteúdo que a gente tem no intestino, as nossas fezes. O que que a qualidade das nossas fezes, da nossa microbiota. Então, ela é definida como? É o alimento, é o que a gente come que vai fazer as nossas fezes. A nossa flora intestinal, que são as bactérias que nos defendem, que elas vivem no intestino, elas estão ali para nosso favor, elas vão ser boas ou ruins de acordo com a alimentação que a gente ingere. Alimentação, olha só, o alimento, uma atividade física, o nosso intestino, ele faz aquele movimento peristaltismo, assim, ele fica se mexendo. Se a gente fizer uma atividade física umas 3, 4 vezes por semana, o nosso intestino ele vai ficar se movimentando assim, vai ter esse peristaltismo assim, e ele vai ficar movimentando as fezes. Então, uma atividade física, a nossa alimentação a gente tem que cuidar, tem que começar a cuidar. Tabagismo não é só esse tipo de câncer, tabagismo, vários outros tipos, pulmões, todo mundo já sabe, né? O estresse, a pessoa tá bem cansada, bem estressada,
A qualidade do nosso sono também. A qualidade do nosso sono também dita tudo, gente. A qualidade do sono é tudo. A nossa saúde mental, se a gente tiver, olha só, se a gente tiver depressivo, se a gente tiver ansioso, tiver qualquer problema mental, assim, estressado, não tiver legal, tudo isso vai afetar o nosso microbioma, bioma, as nossas bactérias que nos defendem no intestino, tudo isso vai mudar, né? Então, primeiramente, a gente deve ingerir bastante água, cuidar da nossa alimentação, evitar o refrigerante, a bebida alcoólica, o suco industrializado, aqueles sucos lá faz muito mal, e dar preferência, assim, para sucos naturais, para chás, água, né? E evitar, assim, por exemplo, assim, não precisa tirar totalmente esses alimentos, por exemplo, pode de vez em quando tomar uma cerveja, aquele negócio todo assim, não pode exagerar, colocar isso como uma rotina. O refri também, deixa lá para tomar no fim de semana, para não tomar todo dia, né? E o que é recomendado, então? A ingestão de fibras, porque as fibras, ó, presentes nos vegetais, com cascas, as sementes, as folhas, essas fibras, elas vão fazer com que as nossas fezes e a nossa mucosa ali do intestino acelere a expulsão das fezes de dentro de nós. Então, se a gente ingerir bastante fibra, elas vão acelerar a expulsão das fezes para não ficarem paradas dentro do intestino. Também fala-se, tem estudos assim que demonstram que o leite faz bem, faz bem para o intestino, ele evita câncer do intestino, então é uma pedida, né? Tem literaturas que dizem o contrário, mas a maioria diz que o leite faz bem, então é para evitar carnes processadas. Por exemplo, embutidos assim, eles são cancerígenos, comprovadamente são cancerígenos esses embutidos aí, presunto, essas salsichas, todos esses embutidos aí, salame, as gorduras, evitar as gorduras saturadas, a carne vermelha gordurosa. E, gente, essa carne, a carne também a gente já sabe, né, que ela faz mal, a gente sabe disso, então. Ingerir alimentos, é o recomendado, então, ingerir alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Tudo isso vai fazer bem para a nossa microbiota. Por exemplo, assim, antioxidantes, fígado, aquele fígado que a gente conhece, feijão, ovos, laranja, salmão, brócolis, tomate, frango, espinafre, pimentão, abacate e anti-inflamatório, assim, arroz, farinha de trigo, cenoura, abóbora, chá verde, chocolate amargo, frutas vermelhas, cítricas, azeite de oliva, peixes, vegetais verdes, aquelas folhas verdes escuras e, enfim, os peixes também, né? É claro, evitar o tabagismo, evitar fumar, que aumenta o câncer, e não é só o câncer do intestino, a gente já sabe. Buscar ajuda, assim, se a gente tem depressão, insônia, qualquer problema, assim, que possa vir a afetar, né, a nossa parte mental afeta bastante o funcionamento do intestino. Procurar, assim, adotar hábitos saudáveis, por exemplo, lidar, assim, terapias que ajudem a melhorar os problemas da nossa vida, para a gente ficar mais tranquilo, fazer atividade que melhora a nossa qualidade de vida, que dê prazer pra gente, né? Dormir bem, se a gente tem problema assim, não tá dormindo bem, também procurar uma ajuda de um profissional para a gente poder dormir melhor. E a atividade, sempre é importante a atividade física. Aí, o que é recomendado? Fazer a pesquisa são dois exames bem importantes que é recomendado, assim, por exemplo, a partir dos 40, 45 anos, é importante a gente fazer pelo menos uma vez a pesquisa de sangue nas fezes, sangue oculto nas fezes, porque ela não aparece. Se aparecer sangue nas fezes, é sinal que tem alguma coisa errada. Então, é importante fazer esse exame
tá? Pesquisa de sangue oculto nas fezes e também ali pelos 40, 45 anos é a idade que a gente começa a formar pólipos, esses pólipos que a gente falou ali na parede dos intestinos. Então é importante fazer uma colonoscopia. A colonoscopia, ela nossa, ela pega tudo, né? Colonoscopia e o exame de sangue. Então fica a dica aqui, gente, pra gente prestar bastante atenção. Quando a pessoa, mesmo que ela não tenha história de câncer de intestino na família, é importante fazer uma colonoscopia e esse exame de sangue oculto nas fezes. Essas duas situações ali, elas pegam, porque é bem, antes que a gente tenha que usar bolsa de colostomia, a gente tem que fazer outros procedimentos assim bem, puxa, bem desagradáveis, é melhor a gente prevenir, né? Sempre é bom a gente fazer algum exame e ser acompanhado, mesmo que a gente não sinta problema nenhum, não tenha problema nenhum nesse momento, é importante a gente fazer esses exames, gente, tá? Então, saúde para todo mundo, se vocês puderem pensar sobre isso, vai fazer muito bem para nós e procurem ajuda sempre, né? Um grande abraço e obrigado por ficarem conosco.